Pois é, Hudson. Na verdade, a teoria do conglobamento mitigado, ela é aplicada por alguns tribunais. Alguns tribunais seguem tal teoria do conglobamento mitigado, mas outros não seguem. Mas temos que firmar, temos que ter o entendimento que na ordenança subconstitucional vigente há sim comando específico em relação à aplicação de normas quando houver conflito de interesse, em relação à aplicação da norma mais favorável, do princípio da norma mais favorável encontrado no artigo 7º constitucional. Daí é que podemos afirmar o seguinte, que o artigo 7º constitucional, revelador do rol de direitos e garantias fundamentais que irão concretizar a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, que irão concretizar os valores sociais do trabalho, ali, naquele próprio artigo 7º constitucional, se encontra o princípio da proteção sob a faceta princípio da norma mais favorável. Por quê? Porque há um só tempo em que o legislador constituinte originário garante aquele rol de direitos e garantias fundamentais, ele diz, repisando, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Ele diz, redizendo, que se existir norma mais favorável ao trabalhador, será aquela outra norma mais favorável ao trabalhador que deverá ser aplicada. E para a utilização desse princípio da norma mais favorável, o nosso legislador infraconstitucional federal escolheu a teoria do conglobamento mitigado, como se encontra no inciso 2 do artigo 3º da Lei 7064 de 1982. É claro, é óbvio que se continuarmos a passear por dentro da Constituição, iremos encontrar outras cláusulas implícitas contratuais. O nosso ordenamento constitucional, ele previu várias normas que, quando o empregado e o empregador vão firmar o contrato de emprego, não há a necessidade de explicitamente escrever como cláusula daquele contrato tais direitos. Por quê? Porque a ordem constitucional, ela vale independentemente da vontade daqueles destinatários, independentemente, portanto, do empregado e do empregador, da vontade deles, empregado e empregador. Falar em direito do trabalho na Constituição é localizar, é criar um raciocínio lógico, jurídico, constitucional de evidenciação dos princípios maiores gerenciadores do direito do trabalho. E, a partir mesmo desses princípios constitucionais aqui estudados segundo a nova hermenêutica constitucional, ou seja, princípios constitucionais ou dispositivos implícitos contratuais de índole constitucional, concretizados ou que devem ser concretizados segundo a nova hermenêutica constitucional, é daí, dessa sistemática, retirar os princípios orientadores da matéria trabalhista. Eu falo de um deles, que eu já ressaltei aqui, que é o princípio da proteção. Existe outro princípio, também bem acolhido pela doutrina, que é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Ora, falar do princípio da irrenunciabilidade de direitos significa dizer que aqueles direitos e garantias fundamentais que foram garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, como patamar mínimo para alcance dos valores sociais do trabalho, para alcance da dignidade da pessoa humana, é dizer que aqueles direitos prevalecerão, quer desejem, quer não desejem, as partes envolvidas na relação de emprego. Daí, o princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas ser extraído da própria sistemática constitucional,
ser extraído da própria vontade do legislador em garantir a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, com aquele rol de direitos e garantias previstos no artigo 7º constitucional. Ainda podemos enfatizar como princípio norteador da matéria trabalhista o princípio da primazia da realidade. Ou seja, nós sabemos que o capital ele é feroz, nós sabemos que o capital ele é voraz. Então, para o capital, que é representado entre nós pelas empresas ou pelos empregadores, para sermos mais precisos, ele não tem pena de quem labora para fazer com que ele, capital, cresça. Por isso, porque há uma sanha voraz por parte do capital, existe aquele rol de direitos e garantias fundamentais limitadoras dessa mesma sanha. Por isso, também, ou daí decorrente, existe em nosso ordenamento jurídico o princípio da primazia da realidade. Isto é, vale para o direito do trabalho aquilo que de fato aconteceu no mundo concreto e não aquilo que está informado nos autos, inclusive em documentos. Portanto, o juiz do trabalho, evidenciando que o que aconteceu no mundo concreto é diferente do que informam os autos processuais, ele desconsiderará as provas documentais e fará valer o que de fato aconteceu no mundo real, segundo o que ele conseguiu colher das audiências, ou melhor, da audiência de instrução e julgamento, quando dá ouvida do perito, quando dá ouvida das testemunhas, quando dá ouvida das partes. Princípio da primazia da realidade também extraído desse norte constitucional, desse rol ou da sistemática constitucional, segundo a nova hermenêutica constitucional. Embora eu enfatize sempre nova hermenêutica constitucional, na verdade, é nova como força de expressão, ou por uma força de expressão. Essa nova hermenêutica constitucional, que nós dizemos como sendo nova, ela já existe, ela foi importada lá da Europa para cá já há algum tempo. Só que para que assimilemos essa hermenêutica constitucional, segundo os princípios aqui enumerados no início de nossa aula, nós precisamos de amadurecer intelecto, juridicamente falando. Ora, nós vivíamos até 4 de outubro em um regime onde nós não podíamos nem pensar. Imaginem só expressar. A partir de 5 de outubro, nós começamos a poder pensar e nós começamos também a poder expressar. Ora, diante disso, a partir do passar dos dias, a partir do passar dos anos, nós fomos conseguindo evoluir intelecto, juridicamente falando. Como prova disso, basta verificarmos a jurisprudência do STF no que diz respeito, exemplificativamente, aos danos morais decorrentes da relação de emprego, decorrentes, por exemplo, de um acidente de trabalho. Ora, antes da emenda 45 de 2004, os danos morais decorrentes de acidente de trabalho eram resolvidos na justiça comum. A partir da emenda e com o andar do tempo, desde 5 de outubro até 2004, o nosso legislador constituinte originário percebeu que os danos morais decorrentes da relação de emprego deveriam sim ser resolvidos na justiça obreira. Só que, em 5 de outubro de 1988, não era assim que o legislador pensava. E também não era assim que os juízes concretizadores de direitos fundamentais também pensavam. Mas, com o passar do tempo, eles foram amadurecendo e foram verificando que esses direitos, o direito aos danos morais, se decorrentes da relação de emprego, deveria sim ser resolvido na justiça obreira. Tanto que antes mesmo dessa alteração, dessa emenda à Constituição, já existiam decisões nesse sentido, no sentido do comando da emenda à Constituição número 45. Isto é, que danos morais deveriam ser resolvidos na Justiça do Trabalho.
Pois bem, vimos então nessa aula os princípios hermenêuticos constitucionais. O princípio da supremacia da Constituição, o princípio da máxima efetividade do texto constitucional, o princípio da unidade da Constituição, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, dentre outros, que embora nós não tenhamos falado, mas a doutrina fala, então é interessante que vocês deem uma olhada na doutrina e verifiquem isso. Ainda, dentro desta mesma aula, tentamos localizar, e o fizemos, o direito do trabalho na Constituição, revelando, portanto, cláusulas implícitas contratuais. E aí verificamos a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Brasileira, os valores sociais do trabalho como fundamento da República Brasileira e também como cláusulas implícitas contratuais. Ainda passamos pelos objetivos fundamentais dessa mesma República, pelo princípio que norteia o presidente da República, por exemplo, ao fazer acordos internacionais, que é o princípio da prevalência dos direitos humanos. E em seguida falamos ou abordamos alguns dos direitos e garantias fundamentais insertos no rol do artigo 5º, que visam a garantia a dignidade da pessoa humana, e alguns princípios insertos no artigo 7º constitucional, que visam a garantir a dignidade da pessoa humana específica do trabalhador e os valores sociais do trabalho. Na próxima aula, verificaremos, então, a responsabilidade civil do empregador decorrente de acidente de trabalho. Daí eu convido vocês a participarem da nossa próxima aula, cujo tema é o anunciado, sendo que quaisquer dúvidas podem ser remetidas para saberdireito@stf.jus.br. Se você perdeu essa aula, ou se você quer rever essa aula, pode baixar em vídeo no YouTube, no seguinte endereço: www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto. Até a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção.